Pessoal, eu vou dar algumas dicas aqui sobre modelagem low poly. Falar brevemente aqui. Tudo que a gente viu até aqui foi mais ou menos modelagem high poly, porque a gente acabou aplicando o modificador Subsurf, que suaviza tudo, multiplica os vértices e, por exemplo, para utilizar esses objetos para um game, talvez não fosse recomendado utilizar o Subsurf. De repente a gente conseguiria até fazer alguns ajustes de suavização direto na malha, criar alguns vértices, mas tudo de maneira muito simples, muito equilibrada. Para a gente saber mais ou menos esse equilíbrio, de repente seria interessante ler um manual, ler a documentação da engine que vai criar esse jogo, do software que vai criar o jogo, para a gente ter uma noção melhor de como equilibrar essa cena, número de vértices, número de faces, para que o jogo não fique pesado. Então imagine só você fazer um jogo para celular, que o poder de processamento é muito menor que de um PC ou de um console. Então tem que saber bem equilibrar isso e como criar objetos que não fiquem pesados na cena. Porque se você for pensar, não é só o objeto, tem todo o cenário também que tem que ser construído, personagens e por aí vai, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês rapidamente. Se eu quisesse fazer um cubo, um dado para minha cena, um joguinho, eu faria o seguinte, eu inseriria esse cubo na cena e pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer. Porque imagine só o seguinte, qual vai ser o destaque que esse dado terá no jogo? É muito pequeno, né? Provavelmente ele vai ser exibido de longe, rolando, alguma coisa do tipo. Agora imagine também a mesma situação em uma animação, onde o foco será o dado. Se ele não for o foco, também é questionável fazer a modelagem dele com muitos detalhes, porque imagina, um dado é praticamente um cubo, mas vamos supor que a gente quisesse criar detalhes para ele. Então eu vou utilizar esse daqui só como exemplo para vocês verem. Então, ó, aqui ó, eu tenho um cubo, ele tem 8 vértices. Para o game, tá pronto, não precisa fazer nada, trabalho zero aqui. Imagina então agora para uma animação que eu vou ter já um pouquinho mais de trabalho só para fazer alguma coisinha melhor. Imagine que a câmera vai pegar muito próximo e tal. Então vou subdividir aqui a malha, ó, algumas vezes, entrei em modo de edição, né? Fui W, menu especial e subdividi. 3 vezes aqui. Então ele já ficou com diversos vértices, foi de 8, aqui em cima mostra, tá? Ó, de 8 para 386 vértices. Isso daí é o tanto que ele multiplicou, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou deletar esse vértice aqui, ó. E vai abrir esse buraco aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Na vista de topo ainda, pressionar Shift A e vou adicionar um círculo. Aqui eu vou alterar o número de vértices para 8. Ele está aqui no meio, ó. Vou vir para a vista de topo, ó. Vou diminuir o tamanho e vou posicionar aqui em cima. Diminuir de novo o tamanho e vou fazer as faces. Então seleciono 4 vértices. Só toma cuidado para não pegar os vértices errados, tá? Seleciono 4 vértices, pressiono o F, criou uma face. Isso aqui vai ser só um exemplo, tá? Pronto. Criei aqui. Selecionar novamente. Não, essa escala só para aumentar um pouquinho. Diminuir aqui um pouquinho. Para a vista de frente aqui. Z para Wire Mode. Vou dar um Extrude. Extrude. Vou fazer isso. Remover os pontos duplos. Então eu criei simplesmente esse pontinho aqui, que é mais ou menos uma parte mais aprofundada no dado, porque imagine que eu vou fazer aqueles detalhes do dado. Então imagine que são 6 pontos, né? Então todos os lados aqui vão ter esses furos. Então imagine o número de vértices que
que isso vai ter. De repente, para um jogo, não tem a menor necessidade de fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é só eu aplicar uma textura que já tem os desenhos das bolinhas e está pronto. Agora, para uma animação que vai mostrar o dado muito de perto e a pessoa vai perceber a profundidade, de repente fazer a modelagem disso fique melhor, tem um resultado melhor, mais profissional, tá? Então, essa é só uma dica para que a gente saiba qual a aplicação do nosso modelo. Se vai ser, por exemplo, para uma animação ou de repente para um game, para que na hora de modelar você saiba equalizar isso. Eu separei aqui um vídeo do YouTube do Neil aqui, ó. Vou mostrar rapidinho, ó. Tem essa parte que ele mete a chave na fechadura e mostra em detalhes a chave entrando lá e passando por cada um dos pontos, ó. Esse aqui com certeza foi feito em computação gráfica, né? Só que, imagine, eles fizeram a modelagem da fechadura, de como ela é por dentro, porque eles tinham essa necessidade. Eles tinham a necessidade de mostrar isso com muito detalhe. Se essa fechadura fosse ficar de longe e ela fosse modelada em 3D, com certeza eles não fariam essa parte interna. Não tem a menor necessidade para que eles fariam isso, tá? Então a gente tem que estar sempre muito atento a esse tipo de coisa, né? O nível de detalhamento que vai ser exibido. Eu vou aproveitar aqui e vou falar outra dica sobre câmera. Eu vou pressionar aqui, ó, 0, vista de câmera. Vou pressionar aqui também o N, trazer o painelzinho lateral. Aqui no painel de transformação tem diversas opções, tal, mas uma bem legal para câmera que eu não comentei é essa aqui, ó. Se você vir aqui no grupinho View, tem Lock Camera to View. Vou marcar, ela vai ficar com esse contorno avermelhado em volta. Se eu fizer agora o seguinte, ó, clicar com o botão do meio do mouse e movimentar, ó, ele fica na posição, ele está alterando a posição da câmera. Só que de repente, dessa forma é mais fácil da gente fazer posicionamento de renderização da câmera. Posso fazer zoom in, zoom out, ó. Olha como é mais fácil. Isso aqui também é mais uma opção aí para fazer ajuste de câmera. Legal isso. Eu vou mostrar também outra coisa, ó. Para sair, tá? Ou você desmarca aqui ou aperta 1, 3, uma das vistas aqui pelo seu teclado numérico. Pressionei um aqui e vim para a vista de frente, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui também tem uma opção chamada Lock to Cursor. Vou marcar aqui, ó. Olha que legal que ele faz. Se eu alterar meu cursor de posição, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai trazer essa parte que eu vou clicar, ou seja, vai arrastar o cursor para lá, né? Mas quando ele faz isso, ele traz a região que eu cliquei para o centro da tela. Então, ó, repara de novo, ó, o cursor 3D está aqui do lado, ó, no lado esquerdo do meu cubo. Se eu clicar agora ao centro aqui, ele vai trazer o cursor 3D para o centro do cubo e vai centralizar o 3D. Obviamente, vai centralizar o cubo também. Então, ó, consigo fazer a movimentação de centralização na 3D View, utilizando o cursor 3D. Se em algum momento vocês precisarem também, desmarcar aqui, tá? Resetar esse 3D cursor, fazer com que ele venha para a posição inicial dele, aqui por esse painel vocês também conseguem fazer isso. Aqui embaixo, ó, tem esse grupo 3D cursor. Ele traz aqui a localização, location, do 3D cursor. Então, no eixo X ele está aqui, ó, em -2, no Y 0, 0 porque, ó, eu não alterei ele aqui, ó, no eixo Y, tá? Por causa da minha vista. E no Z é menos 0.2. Então, se eu vier aqui, ó, zerar, pronto, está na posição original dele. Aqui eu também tenho algumas opções de transformações, ó, só para vocês terem uma ideia. Ó, o cubo está selecionado, tá? Então vou aqui, ó, Location, consigo alterar. No eixo Y, vocês não estão vendo porque, ó,
por causa da vista que estava de frente, eixo Z, rotação também. De repente, se vocês quiserem travar um eixo, ó, vou mostrar aqui, ó. Eu vou zerar aqui, ó, e vou travar o eixo de rotação Y. Eu vou tentar rotacionar no eixo Y, ó. Fixei a movimentação, a rotação no eixo Y, ele não rotaciona, porque eu travei aqui, ó, ativei o cadeadinho. Se eu travar aqui também, ó, vou zerar aqui, ó, vai para a posição original, ativar o cadeadinho e vou pressionar G para movimentar aqui, ó, o cubo, ó. Ele não sai do lugar, porque eu travei todas as movimentações aqui. Isso vale para a escala também, tá? Dimensão aqui. Então é só alguma das opções que nós temos aqui. Outra coisa aqui que bem legal. Para a vista de frente. Desmarcar aqui. Não sei se vocês já viram, mas a gente tem uma opção aqui de fazer algum rabisco aqui diretamente na 3D View. Tem outras utilidades, mas uma das utilidades é essa. Escrever aqui na própria 3D View. Aqui, ó, no painel Object Tools, tem essa opção Grease Pencil. Se eu vim aqui, ó, clicar, por exemplo, na opção Draw, ele abre esse pincelzinho aqui, ó. Eu posso pintar aqui, ó, diretamente na minha 3D View. Se eu até rotacionar, ó, que legal. Se eu vier aqui, ó, e marcar a opção, ó, Draw, eu só risco quando eu solto o ponteiro do mouse, ele sai dessa função. Se eu marcar aqui Use Sketching e marcar agora a opção Draw, ó, eu consigo rabiscar livremente. Se eu pressionar o ESC, ele cancela, tá? Se eu quiser ainda alterar a cor disso, eu posso vir aqui, ó, opçãozinha aqui lateral do painel, Grease Pencil, altera a cor. Se eu quiser criar uma nova cor, eu posso clicar aqui em New Layer, tá? Então agora tem o vermelho e o preto aí, e por aí vai. Se eu quiser apagar tudo de uma vez, aqui eu tenho a opção Erase, né? Que é a borrachinha para apagar, ó. Posso apagar. Eu também posso vir aqui e simplesmente deletar tudo, ó, que ele já apaga tudo. Então só algumas das opções aí que a gente tem nesses dois painéis, que eu achei interessante e legal para mostrar para vocês, e algumas dicas aí sobre Low Poly e High Poly. Então, esse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente vê mais alguma coisinha. Até mais!